Galera, tudo bem? Esse é mais um Sala 1604 e hoje a gente vai vir com mais um tema que você não esperava. Na verdade é um tema mais simples, é um tema para elucidar um pouco e falar um pouco sobre a nossa área, tá? E eu tô com o Giovanni hoje para falar sobre esse tema. E aí, gente, tudo bem aí? E hoje a gente vai falar sobre textura, né, Gustavo? Textura, isso, a gente vai falar um pouco sobre o que é textura, sobre que software você usa para fazer textura, qual que é a importância da textura no processo de produção de uma peça em 3D. Hoje a gente vai dar uma boa navegada por esses campos desconhecidos, né? Porque você não tem muito material que explique bem o processo de textura, o que é textura. É uma coisa que geralmente sempre negligenciam, né? Você estuda modelagem, aí depois textura e render fica aquele negócio meio brute force, né? Não é uma... A textura acaba não sendo aquela área que a galera foca muito, assim, né? Sim. Mas ela é muito, muito importante, assim, no 3D, né? Pra você fazer um personagem realista ali. Ou mesmo você texturizar bem, assim, sabe? Dar um look legal pro que você tá fazendo. Eu acho que a gente podia começar explicando pro pessoal o que é textura. O que é textura pra você, Giovanni? Cara, textura é cor, né? Você dá a cor pro objeto ali, mas não só isso, né? Você começa a entrar numa parte que você tem que cuidar do reflexo do objeto, do quão a sensação de molhado ou seco ele é, né? Então a textura ela acaba entrando já um pouquinho nessa área de look dev também, né? Que já, o look dev já é uma coisa envolvendo a textura e o shader, né? É legal de falar também que, tipo, textura tem um aspecto da cor lá, mas você também tem um aspecto do detalhe de superfície, né? Sim, você acaba trabalhando, de certa maneira, ali o detalhe de superfície do material, né? Muita coisa ali de look você acaba resolvendo na própria textura, né? Sim, por exemplo, imagina que, vamos dar um exemplo, imagina, sei lá, que você tem meio que um muro quebrado, tá? Ou com umas ranhuras. Você não vai modelar essas ranhuras, né? Você vai criar algum mapa de textura, no caso um bump, um displace ou um normal map para controlar, para inserir detalhe na superfície, né? Então a textura ela não só adiciona cor, reflexo, ela também adiciona detalhe de superfície ao modelo, né? Ela é um passo na construção do modelo realista, né? Isso, os detalhezinhos mais finos ali você acaba resolvendo muito na textura, né? Sim, sim. Aí você pega hoje um software tipo, sei lá, o Substance, que os caras vão lá e fazem hard surface com aqueles stamps de normal map lá, os caras fazem, acabam... Você faz direto, né? Vamos falar um pouquinho, Gustavo, do processo mais básico de textura, assim, como por exemplo, você começou fazendo textura, cara. Porque hoje em dia, se a gente parar pra ver, a gente tem muito software pra textura, né? Tem. Tanto pra cinema quanto pra game aí. Mas você, quando você começou, cara, como é que era, assim, a textura? Cara, eu lembro que quando eu comecei textura, eu me confundia muito, assim, porque eu acho que na época Malemar tinha muita informação. Eu não comecei no 3D há tanto tempo assim, faz um bom tempo já, mas eu me confundia muito UV mapping com textura. Aí às vezes você ouvia falar canal, sabe? Essa nomenclatura às vezes não ajuda você, né? Sim. E pra galera que não entende ainda, assim, não é só você chegar lá, né, e fazer a textura, não, você tem um processo, né, por exemplo, o Gustavo acabou de citar o UVs, né, se você tem um personagem e não tem UVs, muitas vezes você não vai conseguir fazer uma textura nele, né? Sim, Então o processo ele é um pouquinho complicado, mas ele, à medida que você vai fazendo, ele acaba meio que se simplificando assim no geral, né? Ele é um processo lógico, né? Sim, pra quem não tá ligado, o que é o V? O nosso modelo é um modelo 3D, sabe? Quando a gente tá modelando 3D, a gente tá criando negócio em 3 dimensões. Mas quando você vai aplicar a textura, a cor é uma imagem bidimensional. Então como que a gente faz que uma imagem bidimensional vá para um modelo tridimensional? A UV é meio que a ponte que faz com que a gente possa aplicar a textura bidimensional no modelo tridimensional. Eu acho que dava pra explicar assim, quer ver? Imagine uma caixa de papelão. O V seria, assim, aquela caixa é uma caixa que ela é tridimensional, ela tem ali 8 lados, né? É 8? 1, 2, 3, 4, não, são 6 lados. Não.
matemática, né? Matemática. Ela tem 6 lados. Então imagine o seguinte, você tem que abrir ela. Então é como se fosse uma caixa de papelão. Você abre ela e ali você vai ter um mapa UV dela, né? Você vai ter todos os 6 lados abertos, bidimensionalmente você vai conseguir pintar ali de acordo com como ele foi aberto, assim. Sim. É bem isso que o Giovanni falou. Tipo, você vai ter que... É o processo de bidimensionalizar, tipo, o nosso modelo, porque aquilo, a imagem ainda é bidimensional que a gente vai usar para pintar o nosso modelo. Então você precisa fazer com que seu modelo fique bidimensional para que ele possa receber a textura e ocorrer essa ponte. Exatamente. Da UV pro modelo, da textura para UV pro modelo. E assim, agora voltando naquela pergunta que você fez. Cara, eu acho que quando eu comecei a mexer com textura, eu comecei a brincar muito com... Porque assim, eu comecei mexendo no Photoshop, tá? Mas eu lembro que na época, acho que era o primeiro Maya que eu peguei, foi o 2008. Acho que foi o único... Não, Maya 8, na verdade. Foi a última versão que teve número, assim, sabe? Maya versão 8, aí depois começou a mudar pro ano. 8 ou 8.5, alguma coisa assim. E eu lembro que, tipo, eu não manjava muito o processo de UV, sabe? Não sei. Sim. O UV sempre foi um negócio bem complicado. Hoje é fácil fazer UV. Mas na época você só tinha projeção, era tudo bem treta, assim, sabe? Então eu lembro que eu mexia bastante com as texturas 3D do Maya. Ah, sim, Sabe, as texturas 3D do Maya. Então, porque as texturas 3D, elas são projeções. E como projeção, ele subscreve ao UV, assim. Então você não precisa de UV para aplicar para aplicar essa textura 3D no Maya. Ela funciona através de uma projeção. Então, tipo, era um jeito de eu aplicar a textura nos meus modelos e eu brincar um pouco. Daí eu brincava com aquelas texturas de rock, fractal, noise. E assim, eu mexi no Maya 8, não é porque eu sou antigo, não é porque eu lembro que na época foi o único que eu consegui ter acesso, assim, sabe? Não era... Acho que já era 2010, 2011, não era tão fácil ter acesso a essas coisas. Mas até aí era mais uma coisa de brincadeira, assim, sabe? Nunca foi uma parada muito séria, mas eu comecei bastante por aí. Até que eu tomei coragem, assim, eu lembro até hoje, era um tutorial do Digital Tutors. Você abriu o V de um dinossauro, cara. Você abriu... Eu não sei se eu cheguei a ver esse aí, mas eu lembro que eu vi de um carro, assim, que você projetava uma palavra, assim, no carro, e falava, nossa, cara, como é que faz isso, sabe? Porque pra quem tá começando é um mistério, né? Sim, cara. E eu lembro que eu demorei muito, assim, pra começar a fazer textura. Porque o V era uma parada que me afastava muito, assim. Então eu ficava só modelando no poly by poly, assim, às vezes iluminando, tá? Mas eu sempre fugia da textura. Por quê? Porque eu tinha que fazer o V. E era muito... Antigamente era uma barreira, né, cara? Porque era bem difícil mesmo você abrir o V e ele ficar bom, assim. Você levava horas e horas e horas e horas. Hoje em dia não. Hoje em dia você seleciona, você quer cortar ali teus mapas e manda ele abrir e possivelmente, tipo, ele vai abrir perfeitamente. A única coisa que você vai ter que fazer é organizar um pouco ali, né? Hoje você tem os algoritmos de relaxamento. Antigamente era só por projeção. Então você usava uma projeção cilíndrica, esférica e por projeção que você fazia a sua abertura de UV. Então isso era meio confuso pra mim na época. Hoje eu vejo que é algo bem simples, mas como tinha que ser tudo meio que no brute force, eu fugi muito disso. Aí quando eu aprendi a abrir o V, eu comecei a fazer bastante textura com o Photoshop, assim. Mas até aí ainda foi um grande pulo, assim, de eu começar a fazer textura e de eu começar a entender realmente, sabe? A importância de... Como funciona, Isso, né? Como funcionam as coisas, a importância de cada mapa, a relação da textura com a luz, sabe? A importância do spec, tá? Pra quem não sabe, o spec é um mapa que controla meio como seu material interage à luz. Na época você não tinha o glossiness que nem você tem hoje. Na época era brutão, assim. Eu lembro que você tinha um mapa de spec... Aí você tinha aquele atributo no Blinn, sabe? O Reflectivity. Aí você tinha aquele Reflected Color. Aí eu lembro que na época você não tinha, por exemplo, hoje você bota um HDRI e a parada tá refletindo a luz do ambiente. Fisicamente, você tinha que meio que fakear o reflexo, sabe? Sim. Mapeando uma textura no atributo de reflexão, sabe? Uma textura de ambiente.
Então, hoje em dia tá muito mais fácil, né? E você, como você começou? Eu comecei, basicamente, eu acredito que eu tive as mesmas dificuldades que você teve, assim, porque o acesso a material a gente não tinha tanto, porque até então o 3D não tava começando ainda, né? Você tinha alguns fóruns ali, algumas informações, você tinha sites como Digital Tutors que estavam começando, para você ter alguma base ali, né? Mas não era nada muito profundo, assim. Eu lembro que eu fiz esse tutorial que era modelar um carro, assim, e aplicar uns stencils no carro. Eu nem lembro, cara, mas eu acho que nesse tutorial a gente nem chegou a abrir o V, assim. Mas a minha experiência, assim, primeira com o V, talvez seja com o Photoshop mesmo, assim, sabe? Porque há uns 6, 7 anos atrás, quando eu comecei, não tinha esses softwares, né? Então qualquer coisa que você tinha que fazer no Photoshop ali e tal. O ZBrush talvez estava começando ainda, assim, sabe? Sim. E até hoje, cara, uma coisa que me incomoda muito no ZBrush é o fato deles não terem melhorado essa coisa da texturização dentro dele, assim, sabe? Sim. Mas realmente, assim, assim, porque quando a gente tá falando de textura, a gente meio que acaba entrando nessa coisa do material ali, porque não é só você pintar a cor, né? Você tem que acabar entendendo como os materiais se comportam. Se você precisa fazer, sei lá, você precisa fazer uma pedra, você tem que entender um pouco como é que essa pedra ela vai funcionar sobre a luz para que você possa replicar aquilo no seu modelo ali, né? Sim. Porque às vezes as pessoas acham, eu pintei a cor no meu modelo, então eu só vou botar essa cor e ele vai funcionar bem. Não, se você provavelmente fizer isso, seu modelo ele vai ficar meio plástico, assim, né? Sim, sim. E lembrando que a gente até tá parecendo ancião aqui do jeito falando, mas assim, eu comecei o quê? Com 3D em 2011, 2012, por aí. Não faz tanto tempo, é porque o processo muito, de 3D, né? nos últimos anos mudou muito, a coisa tá indo muito rápido, assim. Se você para pegar hoje, sei lá, o software top de texturização de cinema que é o Mari, cara, é inimaginável alguns anos atrás um software desse, assim, e o que ele faz, Sim, né? O mais próximo que você tinha desse há uns anos atrás era o Body Paint, que ninguém tinha acesso a essa parada. E eu lembro quando eu consegui ter acesso a esse software, tipo, ele era muito lerdo, assim. Não era tão rápido que nem o Mario, não aguentava texturas tão grandes que nem ele. Mas, assim, quando você tava começando a aprender, eu acho que qual que foi a sacada maior que você teve, assim, que, tipo, no processo de textura, tipo, o que você viu, o que você percebeu que acabou fazendo você evoluir bastante? Ou você chegou... Eu, pelo menos, demorei, tipo, pra entender algumas coisas, sabe? E teve algumas sacadas pra mim que fizeram muita diferença no meu aprendizado de textura, assim. O que pra você foi o mais importante, assim, pra perceber e pra entender como fazer textura? Então, pra mim, cara, aprender textura pra mim foi um processo muito lento, assim, sabe? Eu acho que a maior sacada minha foi começar a parar e olhar pro mundo real e ver exatamente como as coisas funcionam ali, assim. É tentar entender como, por exemplo, você tem um material em 3D, o 3D você tem um objeto real. Entender como eu consigo traduzir essas texturas do objeto real pro 3D, assim, sabe? Utilizando o mapa de cor, utilizando o mapa de specular, utilizando o mapa de glossiness, sabe? Que são, assim, esses são os 3 mapas básicos, assim, para você começar a fazer uma textura. Diffuse, que é o de cor, specular, que você vai controlar ali o quão reflexivo o seu objeto vai ser, e o de glossiness, o quão brilhante ele vai ser, né? Sim. Então, quando eu comecei a entender esses 3 mapas, aí sim eu comecei a entender um pouco melhor como funciona o material, como o software em 3D ele acaba pensando essas texturas aí, né? Sim, sim. Pra mim, cara, foi meio que... Eu lembro que foi na época do Photoshop ainda, eu ainda não tava texturizando com nenhum software 3D, mas foi quando eu meio que percebi que eu não podia, por exemplo, aplicar correção de imagem direto, assim, por exemplo, que eu tinha que ter um workflow não destrutivo, sabe? Que eu tinha que preservar... O que é workflow não destrutivo, pra quem não sabe? Por exemplo, eu vou pegar uma base sólida de verde, daí eu vou usar uma máscara pra, tipo, gerar variação de cor nela, mas assim, eu não vou aplicar essa variação de cor em cima dela sem poder voltar, eu vou botar meio que uma layer de ajuste em cima disso pra que se eu quiser tirar essa variação de cor, ou que se eu quiser mudar alguma coisa,
eu possa voltar depois, ou então, por exemplo, eu quero aplicar um levels para adicionar mais variação de cor dentro desses tons de verde que eu vou ter, sabe? Eu não vou aplicar o level em cima da imagem, eu vou botar um layer de ajuste em cima da imagem, um levels, para que depois eu possa voltar. E junto com isso, foi perceber também que eu não poderia, tipo, ficar muito tempo na textura sem estar olhando o resultado do shader, sabe? Que é uma outra coisa complicadíssima há algum tempo atrás, né? Sim. Você mexia, tinha que renderizar pra ver como tá ficando. Mexia, tinha que renderizar. E aí você pega, por exemplo, o Substance Painter hoje em dia, cara, você consegue ver em tempo real essas alterações. Isso é uma coisa muito louca, assim. Sim, nossa. Cara, imagina, Photoshop, sei lá, bota lá. Aí você não podia, por exemplo, há uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, você não podia usar Global Illumination na doida, assim, sabe? Você não podia usar GI. Você tava usando ainda Fakeosity na cena. Então, muita coisa que hoje a gente tem de graça, a gente não tinha antigamente. Você tava pintando no Photoshop, assim, que é a sua textura planificada, e saber qual vai ser o resultado depois num software 3D é treta, assim, sabe? Então por isso que era importante. Você tinha que ter muito... É engraçado que você falando assim, eu acabei me lembrando aqui, porque assim, você começava a fazer uma textura boa, você já tinha muita experiência, você já tinha feito tanto que quando você fazia no Photoshop, você sabia que ia dar certo, assim. Você fazia um cinza, um branco, que você sabia exatamente como ele ia ficar no render final. Isso é muito louco. Eu lembro que uma coisa que fez muita diferença pra mim foi quando eu descobri como linkar o Photoshop direto no Maya, lá nas preferências, sabe? Que ele tá sempre atualizando a textura da última que você usou. Sim. Aí, cara, isso foi mind-blowing, assim, porque daí eu salvava lá o PSD, ia pro Maya e tipo, caraca, tá a última versão aqui. E isso fez muita diferença, assim. Então acho que o que me ajudou, o meu pulo mesmo, foi quando eu comecei a trabalhar os dois juntos, assim, sabe? Tipo, a textura e o shader. Quando eu comecei a fazer meio... Porque daí eu consegui entender melhor, tipo, o que era o spec mesmo. Como o meu bump tava funcionando. Porque antes era tipo assim, eu faço a textura, eu boto lá um tom de cinza, um tom de preto, um tom de branco, e deu esse resultado. Aí depois eu passava pro Maya, deu esse resultado. Não, agora eu tô no Photoshop. E eu tô olhando aqui o resultado que deu o meu mapa. Então era muito mais rápido pra mim entender. Entende? Tipo, o que tava rolando. Não tinha aquele tempo de eu ir de um software pro outro. Era quase que tipo papum, assim. Você acabou meio que acelerando um pouco desse processo, né? Sim, acelerou bastante, assim. E consequentemente acelerou o meu aprendizado. E assim, a gente tá falando um pouco sobre esse entendimento da textura, sobre a importância desse processo de textura, mas ao mesmo tempo que a gente teve uma evolução, tipo, nas técnicas e nas metodologias, a gente também tem, tipo, eu acho que as duas coisas se puxam, assim, sabe? Hoje a gente tem melhores renderizadores, melhores texturizadores, consequentemente você tem que estar mais atento ao detalhe, sabe? E aí eu acho que é outra coisa que é importante, assim, que também demorou pra mim entender, foi você analisar o material, assim. Por exemplo, eu vejo lá um relógio velho, sabe? Ou uma mala velha, sabe? Entender assim, como que esse desgaste aconteceu, sabe? No material. Como que ele envelheceu com o tempo? O que ocorreu para as bordas do couro, sabe? Quebrarem, assim. Ou o que ocorreu pro meu metal ficar enferrujado, sabe? Então, tipo, a partir do momento você começa também quando você começa a fazer mais textura, você também começa a pensar mais sobre o background do que você tá querendo fazer, sabe? Que eu acho que isso é uma parada que eu cometi muito erro no começo, e eu ainda acho que eu não sou 100% nisso agora. É que você vai colocando, tipo, por exemplo, quando você não tem uma textura muito fletada, assim, que você precisa botar mais história naquilo, sabe? De desgaste, de coisas do gênero, de você botar desgaste a mais que o necessário, sabe? Ou em áreas que não necessariamente teriam desgaste. Por exemplo, eu vou texturizar uma poltrona, eu vou desgastar mais a parte da base onde a gente bota a bunda, porque a gente fica sempre esfregando a bunda ali, sabe? Se for uma parada de couro, então, tipo, perto da mão da pessoa, talvez a pessoa passe a unha por, sabe, onde é o apoio da poltrona. Então você pensar nesse background do modelo que você tá texturizando é muito importante, assim. Pra mim foi muito importante, sabe? Eu começar a entender que isso era uma parte importante do processo, assim.
entender. Eu lembro que eu tinha até um livro sobre isso, que era sobre texture painting. Agora eu não tô lembrado o nome do livro, mas eu vou procurar aqui, vou ver se eu descubro ele. A gente coloca o link com o post, que era um livro que ele falava exatamente isso, assim, sabe? Ele pegava, por exemplo, você precisa entender a diferença de material e de textura. Por exemplo, o material, o shader no caso. O shader é um metal, tá? A textura é o metal enferrujado, sabe? Aí ele começava a fazer você entender, olha esse tipo de ferrugem, olha esse tipo de desgaste na madeira, sabe? Olha esse tipo de desgaste do tempo, por que isso acontece com as paredes, sabe? Por que tem esse cisco, sabe? O que está acontecendo com a parede, por que esse desgaste ocorre? Então a gente meio que tentar fazer uma engenharia reversa, sabe? Você acaba começando a entender o processo que levou aquele metal a corroer, né? Entender ali como ele é visualmente, assim. E essa coisa que você acabou citando da textura ter uma história, eu acho que, assim, pelo menos pra mim, é o estágio final de você aprender textura, assim. Pra mim, você já aprendeu todo o processo de texturização e a etapa final é você entender qual é a utilidade dessa textura, né? Igual você tinha citado lá a poltrona, né? Então você vai ter que ter desgaste, você vai ter que ter partes que elas vão estar mais brilhantes, partes que elas vão estar menos brilhantes, né? Muita coisa disso aí é só textura, só na textura você consegue resolver. Então é uma parte que eu acho que é uma parte que, assim, talvez você não tenha muito material escrito sobre isso, mas é muito da observação. Tem um livro, o livro que eu falei, o nome é Digital Texturing and Painting. O nome do cara que escreveu é Owen Demers. O livro é de 2001. 2001, cara. Nossa, olha só. 2001. Então pra gente ver como a gente a gente não é dinossauro dessa área. Ela existe há muito mais tempo. E é muito bom, cara. Esse livro é muito da hora, porque ele fala muito disso, sabe? Sobre os materiais, sobre como eles se desgastam. E é focado pra 3D, assim, sabe? Sobre os mapas. Mas é de uma época que só tinha Color Bump Spec, assim, sabe? Então, eu acho que a gente passando um pouco sobre o que é textura, falando um pouco sobre os processos, agora falando sobre a importância da observação e da história dos objetos para fazer a textura, acho que é legal, tipo, falar um pouco, a gente citar um pouco também a questão das ferramentas, sabe? Por exemplo, como quando você estava no Photoshop, sabe? Que tipo de limitação você sentia ao fazer os seus modelos, sabe? Tipo, que, por exemplo, um software de textura como o Mari já faz com que você não tenha que pensar nisso. Cara, pra mim, assim, é engraçado, porque eu uso Photoshop até hoje. Sim. Às vezes a gente tá falando assim, nossa, software de textura tal, eu preciso aprender um software de textura. Cara, às vezes você não precisa aprender o software, às vezes você precisa ficar atento muito mais ao processo. Muita coisa de textura dá pra se resolver no Photoshop. A única coisa, assim, que me incomoda e é algo que tem que se ter muito cuidado, é porque, assim, quando você faz lá o seu mapa UV, você vai cortar ele, ok? Sim. Então, nesse corte você vai ter juntas, né? Você vai ter os lados que vão se juntar. Se você está trabalhando no Photoshop pintando, provavelmente você não vai conseguir pintar direito essa junta. E aí a hora que você botar no seu renderizador e ver a textura, você vai ver que ela não está batendo onde você cortou ali. Então, para mim, hoje em dia, essa é a única limitação que o Photoshop tem, assim. Porque, assim, nele dá pra fazer correção de cor, dá pra você fazer os layers e tal. A única coisa que você não consegue fazer é fazer com que esses cortes batam. E aí sim entram outros softwares de textura que eu acho que acabam salvando a nossa vida com relação a isso. Sim, eu concordo com o Giovanni. O único problema que eu vejo é isso. E ainda eu vejo que em termos de manipulação de imagem, cara, não tem software de textura que bata o Photoshop para algumas coisas, assim, sabe? Tem coisa que você ainda precisa voltar pro Photoshop, sabe? Pelo menos eu sinto necessidade, assim. E, assim, acho que é até legal
falar assim que a gente fala software de textura, é o que você falou, a gente fala software de textura, mas o Photoshop é um puta software de textura. Se ele for usado bem, cara, provavelmente você não vai usar outro assim, né? Exato. Dependendo do que você vai fazer. Sim, e tem muito artista mesmo, por exemplo, o Pedro Conte, que veio e fez um workshop na escola. Ele é um cara que não usa software de textura 3D, fora um Basic Color do ZBrush lá. O resto é tudo Photoshopera, e o trabalho dele não deixa de ser... É foda pra caralho, assim, sabe? Quando você vê, você não tá pensando se o cara usou o Mari, o Substância, que desgraça foi que ele usou. Acaba sendo o resultado, né? Se a textura ela foi feita com inteligência no Photoshop, com certeza ela vai acabar funcionando bem ali, sabe? Sim, com certeza. E, por exemplo, os softwares 3D, agora que a gente tem, tipo, o Mari. O que você vê o que você vê num software desse tipo de como ponto forte e ponto fraco, no caso, até pra explicar a diferença do pessoal por um software tipo de você texturizar no Photoshop e de você texturizar no Mari da vida. No Mari. Então acho que a galera pode pensar assim, a comparação que eu faria entre Photoshop e Mari, eu diria que o Mari ele é um Photoshop bem mais robusto. Ele tem similaridades entre ele ali, né? Você consegue, por exemplo, você tem os mesmos blend modes que tem no Photoshop, você tem nele. Você consegue fazer, de certa maneira, uma correção de cor nele ali e tal. O único problema que eu acho do Mari é que ele é um software que ele é muito pesado, assim. Você precisa ter uma placa de vídeo muito boa para trabalhar com ele. Fora isso, eu acho que em termos de texturização, ele seria a melhor opção, assim, para uma produção um pouco mais pesada. E aí você tem em contrapartida um outro software, né, o chamado Substance Painter, que ele é voltado um pouco mais para game. Ele tem certas limitações aí que o Mari não tem, mas você consegue lidar a textura de uma maneira um pouquinho diferente que o Mari, assim. Você consegue ter um pouco mais de máscaras ali, você consegue ter uns resultados diferentes ali. Mas pra mim o mais poderoso hoje em dia, cara, é o Mari, assim. Sim. Só pelo fato dele você ter que ter uma boa placa de vídeo, cara, me incomoda muito, mas de resto, assim... E eu acho que é pros dois, né? Você precisa de uma boa placa de vídeo. Precisa dos dois. Talvez o Substância ali, uma outra coisa que me incomoda nele é o fato dele ter, dependendo de como você trabalha, assim, ele acaba não te ajudando muito, assim, a trabalhar na textura. Se você precisa ter objetos separados ali, você tem que fazer uma preparação anterior ali, separar, sei lá, no Maya ou no Max, sabe? Para que quando você joga dentro do software, ele leia ali essas partes separadas. E o tamanho do arquivo dele também. Às vezes os arquivos ficam bem grandes, né? Sim. Uma coisa que pra mim, tipo, o Mari, ele tem um ponto forte que é a versatilidade, sabe? E a questão da gente poder usar o que a gente chama lá de UDIN, né? Que, no caso, o que é, pra quem não sabe, o que é UDIN, ou Multi-Tile Texture. Quando a gente, antigamente... Os nomes complicados, né, cara? Nossa... Antigamente... Multi-Tile Texture, o cara vai pegar e fecha na hora assim, Não vai ouvir mais o podcast. Eu não quero mais saber do podcast. O que vocês estão falando? Que língua é essa? É Klingon, sei lá. O que é isso? Pensa que antigamente quando você abriu o V, você botava o V dentro de um tile, que é um espaço de um quadrado, assim, sabe? Você tinha que organizar, por exemplo, você tem um personagem lá, cartoon. Você tem que botar todo esse personagem cartoon dentro desse espaço X. Pensa que é um lote, um terreno de 50 por 50 metros quadrados. Tá? E você não pode ter vários lotes para organizar essa mesma textura. Só que agora com esse approach de UDIN e multitile, você pode pegar um personagem cartoon e separar. Por exemplo, eu quero que a cabeça dele fique num terreno de 50 por 50. Eu quero que o braço dele fique num outro terreno de 50 por 50. E o que isso faz? Isso faz com que, ao invés de você ter que pintar uma textura de super alta resolução, por exemplo, uma textura de 16K para o corpo inteiro, você pinte várias texturas de mais baixa resolução, por exemplo, uma de 2K para a cabeça, uma de 2K para o tronco, ou até mesmo colocar muito mais resolução nessas texturas. Eu pintar, por exemplo, várias texturas, uma de 16K para a cabeça, uma de 16K para o tronco. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Acho que só VFX mesmo. Nenhum doido Saca, fez mas isso, o Mari tem essa versatilidade de poder pintar texturas de muito alta resolução.
A gente entra naquela questão de volta da gente cortar o V ali, né? Porque se você tá trabalhando no workflow, que é só Photoshop, então a hora que você vai cortar seus UV, você vai procurar esse corte em lugares que você não vai ver tanto, assim, né? Por exemplo, o personagem, você vai cortar a cabeça dele, você vai fazer um corte atrás na nuca, porque de frente você não vai aparecer. Com o Mari, isso aí acaba meio que sendo... não importa, porque você pode cortar a cabeça em 1000 pedacinhos e jogar dentro do software e pintar, porque o software vai entender aqueles cortes e vai cobrir aquilo e vai fazer com que aquilo bata na textura, né? Porque você tá pintando no modelo 3D, você não tá pintando numa imagem. Mas uma coisa engraçada que você também tem essa opção de pintar na imagem dentro do Mari, né? Você consegue ver ali seus tiles um do lado do outro, Pra algumas coisas acaba funcionando muito bem, sabe? Acaba sendo mais útil, assim. Mas sempre o cuidado de você não pintar as bordas, né? Exato. Porque pode acabar acontecendo como no Photoshop. Se você tá pintando em 2D no Mari, aí você vê no 3D e fala, peraí, não tá batendo, tá errado. Aí você tem que voltar lá e arrumar. Exato, não pintar os bordas do seu shell. Cada nome, hein? Cada nome. E assim, uma coisa que eu acho também interessante do Mari é um approaching também que você tá mais ligado a, por exemplo, nas últimas versões você tá cada vez mais tendo esse pensamento de você trabalhar a textura e ter uma pré-visualização do shader, sabe? Hoje no Mari você já tem lá o shader do Arnold, o iStandard, o V-Ray Material, você tem o shader do Redshift, você tem o shader da Unreal. Então, tem vários ali que você consegue já visualizar dentro do seu texturizador, que é uma coisa incrível, né? Sim. Porque até então você tinha que fazer a textura ali, beleza, eu vi como ficou aqui, mas você tinha que ir lá no seu renderizador, no Maya, no Max, Modo, o que for, e fazer um render pra tirar a dúvida de como tava ficando, né? Sim, e eu acho também o workflow dele muito redondo, sabe? Agora tem um pluginzinho pro Mari que é o MGO, que ele manda as texturas direto pro Maya e manda o modelo direto do Maya direto pro Mari. Isso deixou o workflow entre o Mari e o software 3D bem mais rápido, sabe? Então isso eu acho que é uma vantagem. Mas, por exemplo, a gente pega um software tipo o Substance. Qual que é a diferença de um Substance da vida pro Mari? Tipo, uma mais brutal que você vê. Cara, primeiro que Mari seria mais pra cinema, né? Ele é bem robusto. E Substance... o intuito deles era game, principalmente. Eu vejo que eles estão querendo entrar um pouco mais nesse mercado aí, eles estão começando a utilizar os UDINs ali, ainda não tá legal, né? Eles só aceita 4 UDIN, né? Estão desenvolvendo ainda. Talvez seja um software que eu comece a utilizar um pouco mais ele. Eu já usei e tive bons resultados, mas o que me incomoda muito, como eu disse anteriormente, é a maneira, por exemplo, como você separa os objetos do personagem ali, né? Então, se você leva um personagem que tem bota, luva, camisa, cara, isso tem que estar tudo separado antes lá no Maya com uma nomenclatura específica, porque se você jogar dentro do Substance, você não vai conseguir pintar direito nele. Sim. E no Mari não, no Mari você joga lá, você consegue selecionar as partes do objeto que você quer e consegue separar elas bem tranquilo. E o workflow também eu acho que é uma parada legal de falar, que é diferente do Mari, né? Uhum. Tipo, de você pintar o bump, o spec, sabe? Lá você pinta o mapa de cor, você acaba ganhando os outros mapas for granted, né? Então você acaba utilizando os outros mapas ali, você precisa de um mapa de normal, pelo menos, né? Porque daí, a partir desse mapa de normal, você consegue gerar alguns outros mapas de curvatura ali, porque o software acaba utilizando esses mapas para fazer as máscaras dele, as máscaras de canto que ele tem ali, né? De quina e tal. Então eu acho que essas máscaras, cara, eu acho que é o que mais atrai a galera, assim, a usar o software, porque é muito rápido, você pega, joga o material em cima e de repente você já tem algo muito, muito bem acabado. E o que eu vejo também que é engraçado, a gente já citado anteriormente ali, a questão de você pegar, quando você faz um material, você dá uma história àquela textura, o que acontece muito hoje em dia, por essa facilidade do Substance, de você pegar o material, jogar no seu objeto e de repente você já ter ele todo mascarado e com bordas desgastadas, você vê que muito artista só faz isso e não dá uma história pro objeto. Aí você bate o olho e fala, esse cara fez um Substance, entendeu?
Substância. Você já tem uma... Substância tem muita cara de Tem substância. muita cara né? de substância. Então é um cuidado que quem tá começando talvez não tenha assim, sabe? Sim, com certeza. Eu acho isso meio louco, porque quanto mais você tem facilitado, né, o processo de produção, às vezes você acaba subtraindo pro pessoal novo que tá entrando de pensar em coisas que antes eram muito importantes, sabe? Tipo... Sim. Sabe? Como você tem a textura ali sendo aplicada proceduralmente, sabe? Aquelas smart masks inteligentes do Substance, que é uma parada fora de série, assim, é incrível esse software, eu acho absurdo, assim. É uma coisa incrível. Você jogou o material ali, ele já, nossa, ele te salva, Sim. sei lá, 80% do seu trabalho. Mas aí, né, não é só o software, né, gente? O artista também tem um grande papel ali, Sim. né, de tentar resolver aquela textura. Sim, e eu acho, assim, que o processo de aprendizado, ele vai muito da observação, assim, sabe? Mas pra mim, assim, o forte do Substância é a questão procedural dele, assim, que é aquilo que a gente tava falando das máscaras, assim. Você tem muita máscara procedural e você tem um workflow muito não destrutivo, né? Então, tipo, eu quero mudar como é minha ferrugem, eu vou lá, em vez de pintar, eu vou lá no slider e mudo, assim, sabe? Mas isso também acaba gerando um problema, né? Porque às vezes você tem essas máscaras procedurais e quando você tá acostumado a ver, Sim. você vê que é procedural, assim. Aí você tem que ir lá na máscara e pintar um pouco na mão pra quebrar um pouco a proceduralidade da máscara, né? Sim, você tem que dar aquela leitura ali artística pro seu trabalho, né? Senão ele fica meio Sim. cara de Substance Painter, como a gente tinha falado antes. Mas eu acho, assim, que o Substance é um super software. Ele e o Mario vão enfrentar uma boa briguinha aí nos próximos tempos, que são dois workflows bem diferentes um do outro, né? Sim. Eles têm similaridades, mas assim, eles foram criados Sim. com objetivos um pouco diferentes um do outro, né? Um tá dominando completamente uma indústria, né, que é a Substância de games, Sim, e o outro domina a indústria de VFX e de animação, né? Eles já estão bem estabelecidos, né? Eu acho que quem acaba ganhando é a gente, né? Se esses softwares, um tenta entrar no mercado do outro ali, Sim. com certeza eles vão desenvolver ferramentas que vão só ajudar aí para o usuário, né? Sim, mas uma coisa que eu acho que o Substance tá em vantagem é na questão do preço e da acessibilidade. Isso, o preço dele é muito barato comparado ao do Mari ali, né? O Mario, ele abaixou o preço agora, mas é tipo 500 e poucos dólares, mas o Substance com 240 dólares, você compra o Substance Painter, o Designer e a licença eterna, né? Não é licença anual. O 500 dólares pro Mario é só Sim. um ano de licença. Você tem essa vantagem aí pro Substância, que acaba atraindo muita gente aí. Sim, né? o preço é um diferencial. E você já vem com designer também, né? Que é um puta software. Sim, que é um outro software para fazer texturização, que ele é um software completamente diferente do Substância, Painter, é um software totalmente procedural e, nossa, é um outro pensamento ali também. Nossa, é muito louco esse software. E aí, tipo, já entra uma questão de textura que eu acabei nunca usando, que é a questão de você usar Node.base ali, os caras constroem coisas incríveis, sabe? Sim. E você pega o Mario, já tá indo pra esse caminho, né? Node.base também. É verdade. Ele começou no Node.base ali. Vamos ver até onde ele vai agora, né? Sim. Eu acho que é um caminho que tá todo mundo correndo atrás. Mas eu acho que a gente ainda vai ver muita evolução nesse mercado de textura, sabe? A gente vai começar a ver cada vez mais ferramentas. Você tem aquele plugin lá. Agora eu não me lembro o plugin do Mario, que eu acho sensacional. Aquele que você faz algo parecido com Substância ali, né? De procedural e tal. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Eu também acabei esquecendo o nome. Extension Pack. Mario Extension Pack, né? É muito bom. É verdade. Um puta plugin pro Mario que permite você fazer muita coisa. Tem vários nodes procedurais para geração de máscara, sabe? É bem bom. Máscara de edge, sabe? Máscara procedural, flow map. Ele acaba meio sendo parecido com Substância nessa questão ali, né? Mas ainda não é uma Substância. Não chega nem perto ainda. Mas é da hora, mas é muito mais da hora, puta... acaba ajudando ali a vida da gente, né? Na hora que a gente vai fazer qualquer coisa relacionada à textura. E, cara, outros softwares aí. Eu conheço, por exemplo, o ZBrush. O
O ZBrush dá pra fazer algumas coisas nele, assim. Eu costumo falar isso pros meus alunos, assim, que o ZBrush ele não é software de textura, né? Às vezes eles ficam todos empolgados e, nossa, o ZBrush ele tem layers, mas aí você vai se decepcionar quando você for tentar usar os layers do ZBrush ali, porque você vai ver que eles não funcionam de maneira nenhuma. Você consegue fazer uma outra coisinha ali, mas assim, eu falo pra eles o seguinte, assim, se vocês olham no meu portfólio é basicamente ZBrush e Photoshop, então dá pra resolver bem, sabe? É aquela coisa de você resolver inteligente. Se você tem um corte lá, corta no meio do personagem, da cara do personagem, senão você não vai ficar legal, sabe? Sim, e aquilo, se você não tem um super PC, gente, você não precisa usar o Mari Substance pra fazer um bom trampo. Isso, verdade. Sabe, você pode usar o Photoshop, sabe? E assim, não quer dizer que se você usar o Mari você vai fazer boas texturas, e não quer dizer que você vai usar o Substance e vai fazer boas texturas, é como a gente falou. Você tem um Pedro Conte lá, o cara usa o Photoshop, sabe? Não usa software de textura 3D. Isso. Fora o ZBrush, e o cara faz uns puta modelo e uma puta textura. A visão artística conta muito, exato. né? A maneira resolver... É o mais importante, na verdade, né? Isso, resolver de uma maneira inteligente ali não vai superar o software. O software não vai superar isso pra você, não vai resolver de uma maneira inteligente pra você todas as coisas que você precisa resolver, sabe? É o pensamento que você tem que ter e a visão artística, né? É muito mais importante, cara. A gente tem também o Moodbox, né, cara, que acaba fazendo umas texturas aí e tal. Há uma galera que usa bastante ele. Sim, o problema... Sim, ele é bom, o Moodbox é baratíssimo, né? Eu acho que a licença dele, acho que tá R$15 por mês, uma parada assim. Estão dando software praticamente, ele né? É bem... Estão dando. Também eles não atualizam a porra do software faz 3 anos, sei lá. Faz muito tempo. Eles só botam um número novo, mas não sai com nada novo. Eu acho que ele lida um pouco melhor que o ZBrush de textura, né? Ah, não. Ele é bem melhor que o ZBrush pra textura. Ele é bem superior ao ZBrush na textura. E o problema dele é que ele não é tão rápido e acho que tão eficiente como o Mari. Quando você vai comparar ele com um software tipo o Mari, ele acaba ficando pra trás. Mas em custo-benefício, ele é um puta software bom, assim, sabe? Só que o problema dele é quando você precisa fazer coisas com muita resolução ou com um mapa muito pesado, aí ele já começa a gargalar assim um pouco. E a gente também podia citar, Gustavo, alguns softwares que hoje em dia acabam usando o próprio Photoshop como texturizador. Você tem aquele DDO, né? Que ele acaba... O Didu, né? Ele acaba usando o Photoshop, ele é engraçado, mas ainda assim você pinta em 2D, você não pinta em 3D, você tem uma janelinha que você tá vendo teu objeto, mas você pinta no mapa, direto ali, né? O Didu, ele tem os dois, né? Tem o Enidu e o Didu, né? Sim, tá aí um outro software foda pra fazer textura, pra texturizar. Dá pra comparar um pouquinho ele com o Substance, né? Ele tem esse esquema de máscara inteligente ali e tal. Tem aquele Particle Brush também, né? Sim, você consegue fazer ali, dependendo da maneira como você seta, você vai fazer coisa de chuva, você faz só com essas partículas, tal, desgaste com essas partículas, é bem interessante. O Particle Brush pra mim é uma das paradas mais absurdas do Substance pra mim e do Didu. Cara, exatamente, nossa, é muito absurdo. Ele consegue resolver muita coisa rapidinho, né? E é uma parada que, tipo, sei lá, antes de ver, eu nunca imaginaria que uma parada dessa seria possível, assim, sabe? Fazer textura através de dinâmica. Cara, eu lembro quando estavam pra lançar o Substance, eles fizeram uma demo lá que era um avião, assim. E aí, tipo, fazia um desgaste do tempo com essas partículas. A primeira vez que eu vi, falei, nossa, cara, que demais isso, que ideia, sabe? Tipo, ficava muito bonito, assim, tipo, desgaste da asa, assim, de tiro, de qualquer coisa. Os caras ligavam a partícula, clicavam e o negócio meio que fazia sozinho, assim, sabe? Sim. Nossa, eu achei, tipo, cara, aí tem aquele vídeo, ao rosto de um carinha, assim, aí ele tem, tipo, um machucado, e o cara liga esse Particle Brush, aí o sangue começa a escorrer pelo rosto. É muito absurdo. É o tipo de coisa que acaba poupando muito tempo aí do texturizador, né? Sim, com certeza. É foda pra caramba, é bem absurdo as facilidades que esses softwares trazem pra gente, assim, no processo de texturização. E assim, acho que pra gente começar a fechar, o que você vê pro futuro desses softwares, assim? O que você espera deles pro futuro? O futuro da textura? Cara, assim, é sempre arriscado a gente chutar, né? Mas assim,
eu poderia dizer que, pelo jeito que as coisas estão indo, a gente vai ter algo em tempo real aí, né? Se destacando cada vez mais. Eu acho que a tendência que a gente já vê aí no Substance Painter é isso. Você ter um shader dentro dele que você faz o teu objeto, texturiza e você vê na hora como tá ficando o resultado. Pra mim, eu acho que o futuro é esse aí. Você conseguir ter uma visualização cada vez mais perto do que vai ser o objeto real que vai estar renderizado ali, tá? Talvez você consiga fazer isso daqui a uns 5 anos nele. A textura ser quase 100% dentro do Substance. Por exemplo, você vai texturizar no Substance e vai jogar pro Arnold. Você quase não vê diferença, E vai ser a mesma coisa. Você não vai ver diferença. Eu acredito que o grande pulo vai ser esse aí, assim. Você não ter mais essa coisa de você ter que fazer a textura, jogar lá e ver. Porque ainda tem isso, né? Sempre dá uma pequena diferença, assim. Você vai ter o mesmo realismo que você vai ter num renderizador do Arnold dentro do software ali. Eu vou até dar uma dica agora. É que tem uma série de palestras que o nome delas são Substance Days, que são na Gnomon nos Estados Unidos, e saiu o segundo Substance Days esse ano, e tem uma palestra que acho que é da Michelle alguma coisa, é uma japonesa que faz textura na D1000, e ela tava falando sobre o Substance pra VFX, assim, ele ainda não é ultra utilizado, mas ela tava falando sobre ele. E ela tava falando que eles desenvolveram uma ferramenta para melhorar a qualidade do resultado do shader no Substance para ser quase igual ao que é no Arnold, assim, sabe? Quando você passar pro Mine Arnold, e lá ela faz uma comparação assim, não é 100% igual, mas é muito parecido, assim, sabe? É muito parecido, que acaba poupando tempo, acaba poupando dinheiro, e poupa muita coisa, né? Mas, cara, pra mim, o que eu vejo no futuro é que esses softwares fiquem mais rápidos. Ainda a gente cai nessa questão, né? Como eu tinha falado, você vai usar o Mari lá, se você tiver uma plaquinha de vídeo meia boca, provavelmente você não vai conseguir trabalhar com ele, né? Porque ele exige muito. E às vezes é lento, assim, você vai aplicar uma máscara nele, você tem que esperar 10 segundos pra poder ver alguma coisa. A tendência é que fiquem mais rápidos, né? Rápidos, sim. A gente torce pra que eles... A gente torce, cruza os dedos. Que eles ganhem um pulo de velocidade, e enquanto isso não acontece, a gente vai fazendo as mutretas pra deixar eles mais rápidos, mas assim, eu espero que o processo fique mais rápido no futuro, e que é isso que o Giovanni falou também, ele esteja cada vez mais, a gente consiga ver no software de textura cada vez mais o produto final, sabe? Você só importe pro renderizador, mas você esteja vendo ali o que você vai ter. E não tenha surpresas depois. No renderizador já na textura, exato, não tenha surpresas, sabe? Eu acho que é isso. Bom, eu também, cara, eu acho que a gente conseguiu explicar um pouquinho, né, entrar um pouco dentro desse assunto, às vezes falando assim ainda é uma coisa um pouco misteriosa, né, mas nada que você vá lá no Google e não pesquise um pouquinho pra entender um pouco mais, que não se resolva, sabe? Essa coisa dessas nomenclaturas malucas aí às vezes assusta um pouco a galera e tal, mas é uma coisa que você, no teu dia a dia, você acaba meio que aprendendo assim. Sim, com certeza. E galera, se vocês gostaram, na verdade, vou começar agradecendo o Giovanni. Obrigado, Giovanni. Eu que agradeço, cara. Foi um prazer. Por estar aqui comigo nessa, por a gente estar explicando um pouquinho desse processo pro pessoal. Galera, se a gente falou algo errado aí, perdoa a gente não é especialista de nada. Desculpa aí, né? A gente ainda tá aprendendo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Se vocês quiserem que a gente fale mais sobre textura, ou se vocês quiserem que a gente fale mais sobre algum tema específico nos próximos podcasts, peçam nos comentários aí. Deixem no comentário uma mensagem. Fala sobre isso. Fala sobre isso. Ou fala por uma parada. Faz um podcast só sobre a história dos materiais, como pensar na história da textura, coisas do gênero, sabe? Que a gente vai lá e faz por vocês. Se vocês ainda não conhecem nossas redes sociais, vai lá no nosso Facebook, curte nossa página. Se você não conhece nosso YouTube, também tá cheio de coisa maneira lá. Vai no nosso YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. E se você ouviu esse podcast, não deixe de se inscrever na lista do podcast para poder continuar recebendo as notificações para quando sair um podcast novo toda segunda-feira. E assim, se você quer um curso de textura, quem sabe no futuro a gente faz um, né? Quem sabe? Por que não, né? Por que não, né? Tá aí uma área que falta muita informação. Galera, espero que vocês tenham gostado. É isso, esse Sala 1604 fica por aqui. A gente se vê na próxima. Falou! Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.